Começámos a exortar os irmãos. Hoje começámos um excelente estudo, obrigado Jorge por o estudo da Escola Dominical, da carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Eu ia exortar os irmãos a virem mais cedo, a virem à Escola Dominical. É uma carta que fala das certezas da nossa fé, fala da justificação pela fé, fala da nossa incapacidade de nos salvar a nós próprios, fala da graça de Deus que nos salvou. Por isso, uma carta bonita de estudar que certamente irá alicerçar a nossa teologia e a nossa fé. Bom, o mês passado, a Igreja, muitos desafios vieram aos nossos corações e a Igreja se responsabilizou com várias coisas. E uma das responsabilidades uma das responsabilidades que nós, como Igreja, dissemos amém, foi de partilharmos o Evangelho com as nossas famílias e orarmos pelas nossas famílias. E é sobre família que eu hoje vou falar, sobre a lealdade de Deus para com as nossas famílias e sobre também a batalha que nós travamos, muitas vezes, dentro e por causa das nossas famílias. E vamos já para a Palavra de Deus e eu vou convidar os irmãos a abrir no primeiro livro, ou com a carta na cabeça, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta, juiz, sacerdote. Bom, Samuel tinha todos estes predicados, teve todas estas funções em Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vou aqui abrir as minhas anotações. Bom, nós vamos ler, meus queridos, e depois vamos manter a Bíblia aberta e nós vamos caminhar ao longo da pregação, vamos caminhar também ao longo do capítulo 30, ok? Mas para nós percebermos aquilo que está a acontecer, e também é hábito, eu costumo fazer isso com os irmãos e eu gosto muito, para percebermos às vezes aquilo que está a acontecer, é sempre bom percebermos o que é que acontece no capítulo 29 e no panorama da história em Israel neste momento. Então, antes de começarmos a ler o capítulo 30, eu apenas vou inserir aos irmãos que Israel neste momento já vivia numa monarquia. Israel viveu durante muito tempo numa chamada teocracia, em que Deus era o rei, mas Israel olhava para o lado e queria copiar o padrão dos outros povos. Então, por várias vezes, pelo menos 3, pediu a Deus para lhes dar um rei. E Deus fez a sua vontade e deu-lhes um rei, o rei Saúl, o primeiro rei de Israel. Mas Saúl não foi um rei que buscou sempre a direção do Senhor, e nós sabemos que neste momento, quando nós vamos ler aqui no capítulo 30, embora Saúl ainda se assentasse no trono de Israel, o rei segundo o coração de Deus já não era mais Saúl, era Davi. Davi já tinha sido ungido, mas Saúl ainda continuava no poder da arma, no poder militar, a desempenhar funções de rei em Israel. Bom, muito tempo já tinha passado desde a vitória do pequeno David sobre o gigante Golias, mas o povo filisteu continuava a assombrar a nação de Israel. E o que acontece, meus queridos, é que a fama de Davi começou a crescer muito em Israel e as pessoas Davi começou a ter seguidores. Alguém que tem fama começa a ter seguidores. O rei Saúl começou a ficar com inveja e essa inveja levou a que o rei Saúl começasse a perseguir Davi por todo o território de Israel. Acontece é que Davi, já nem na caverna de Adulão, ele conseguia encontrar abrigo, já nem nas montanhas, nem nos sítios mais escondidos em Israel, Davi conseguia encontrar abrigo. Então, o que é que aconteceu? Davi teve que ir buscar abrigo ao povo filisteu. Davi teve que ir buscar abrigo ao povo filisteu. E é exatamente aqui que acontece. E diz-nos no capítulo 29 que o rei filisteu, que era o rei Aquis, dá então uma porção de terra, uma cidade, um género de protetorado, para que Davi, juntamente com a sua família e a família dos seus 600 soldados, pudessem viver fora do território de Israel, mas em segurança. Então Davi, neste momento, ele está a viver com a sua família neste protetorado na terra dos filisteus, dada pelo rei Aquis. Mas como Davi e os seus homens eram uns grandes lutadores e tinham uma grande arte a lutar e era conhecida a sua fama nas batalhas que eles travavam, o rei Aquis convida
este rei filisteu, convida Davi para batalhar contra Israel. É isto que acontece no capítulo 29. Mas mais à frente, este rei é aconselhado pelo rei, este rei é aconselhado pelos seus conselheiros, pelos seus príncipes, a não levar Davi para a batalha. Porquê, meus queridos? Porque eles disseram, olha rei, atenção, tu vais levar Davi contigo numa batalha para combater o seu próprio povo? Olha que Davi a qualquer momento pode-se voltar contra ti. E certamente, se isso acontecer, nós vamos perder a batalha. Então foi mais sábio para o rei enviar Davi. E é exatamente isso que acontece no capítulo 29, exatamente no fim, no versículo 10 e versículo 11. E diz, no versículo 10 do capítulo 29, agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os teus servos do teu senhor, que têm vindo contigo, levanta-te de manhã, de madrugada, e havendo luz eu parti, logo de manhã pelo crepúsculo. E diz o versículo 11, então Davi, de madrugada, pegou nos seus homens e partiu para a terra que lhe tinha sido dada pelos filisteus e não foi mais para a batalha. Então Davi parte para esta terra e ele espera encontrar a sua família em segurança. Mas o cenário que Davi encontra não é o mais bonito. O cenário que Davi encontra não é aquele que ele pensava. Eles tinham buscado segurança fora do abrigo de Israel. E essa segurança acabou por não ser, entre aspas, segura. E então é isso que nós vamos ler, e vamos ler os primeiros 5 versículos e vamos continuar de Bíblia aberta. Então o capítulo 30 diz que sucedeu, pois, então que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul daquela terra, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado toda a terra com fogo. Tinham levado também cativas as suas mulheres e todos os que estavam nela, tanto os pequenos como os grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram no seu caminho. Versículo 3. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que a cidade estava toda destruída e queimada, e as suas mulheres e os seus filhos tinham sido levadas cativas. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, aclamaram e levantaram a sua voz e choraram, até que não houvesse mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Deus abençoe a leitura da sua palavra até aqui, mas vamos manter a Bíblia aberta. Meus queridos, o que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto tem a ver connosco? Eu creio que não é preciso ter uma bola de cristal hoje, qualquer um de nós que está aqui, não é preciso ter uma bola de cristal para olharmos para a família e para ver que a família tem sido alvo de um grande ataque. Desde o Éden, desde a primeira família que foi criada por Deus, Adão e Eva, que o ataque começou. Aliás, desde o Éden que a família tem sido alvo de um ataque. E o ataque é de Satanás, meus queridos, não é de mais ninguém. E Satanás quer fazer o quê, meus queridos? Ele quer, em primeiro lugar, destruir a família, separar a família. Quando ele não consegue destruir a família, ele quer minar a família por dentro com ódio, rancor e falta de perdão. Quando ele não consegue fazer isto, quando ele não consegue destruir a família e separar a família, ele quer descaracterizar a família. Hoje em dia é o que acontece, já na nossa sociedade, famílias de homens com homens, de mulheres com mulheres, famílias que não são de acordo com o plano de Deus, uma família completamente descaracterizada. E é isso que nós encontramos hoje em dia. Hoje em dia também encontramos este plano arquitetado por Satanás para destruir a família. Mas Deus ministrou ao meu coração algo muito interessante, meus queridos, e algo muito profundo. Se a família é um plano de Deus, e se Deus não gosta de ver os seus planos frustrados, será que Ele quer que a nossa família se destrua? Será que Ele vai deixar de nos dar armas para combater o inimigo que quer destruir as nossas famílias? Eu creio que não. Eu creio que não. O texto nos diz que os soldados amalequitas, eles entraram na cidade. E é muito interessante que eles destruíram a cidade. Mas eles não mataram nem as mulheres, nem as crianças. Isto significa que o inimigo não está preocupado com os nossos bens materiais.
O inimigo até nos pode levar a casa, o carro, o emprego. O inimigo está preocupado com pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas. São essas que o inimigo quer levar. São as pessoas. E é interessante que ele diz que eles foram levados, mas não mataram ninguém. E não mataram ninguém porquê? Aqueles homens, quando chegassem, iam ver que o mais precioso não tinha sido queimado. O mais precioso não tinha sido destruído. O mais precioso tinha sido levado. Estava preso. Foi por isso que estes homens levantaram as suas vozes e choraram até não ter mais forças. Não foi por causa das casas, nem dos templos, nem nada. Por causa que as famílias tinham sido levadas. Foi por causa disso que eles choraram. Meus queridos, hoje em dia, acontece muitas vezes, pode acontecer, aqui hoje, que esteja aqui alguém que ainda continua prisioneiro. Aliás, podem estar aqui hoje famílias, eu não sei, que continuam prisioneiras. Pode estar aqui alguém que faz parte de uma família que continua ainda prisioneira. E eu quero-lhes trazer uma palavra de encorajamento. É exatamente isto que acontece nas nossas famílias. Quem está prisioneiro continua vivo. Pensa que vive, mas não vive a verdadeira vida. A vida que Deus preparou para nós. A vida abundante. Essa eles não vivem. Os meus queridos sabem que eu não vim de uma família cristã. Eu próprio tenho esta realidade na minha família. Muitas pessoas na minha família, se não vou dizer quase a maioria, ainda continua presa e cativa do inimigo. Muitos familiares meus, e não sei seus, certamente também, ainda não se renderam ao Evangelho de Cristo que nós cantamos aqui. Muitos familiares ainda não foram resgatados das potestades do príncipe deste mundo e foram trazidos para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo, o reino de luz. Há muitas pessoas que ainda não fizeram esta viagem, muitos de nós já fizeram. Abrindo o meu coração convosco, este é um dos motivos pelo qual me faz ajoelhar. Não tenho muitos. Um dos motivos que me faz ajoelhar é a salvação, é orar pela salvação da minha família. No verso 4 nós lemos, meus queridos, e podemos agora olhar para a palavra, que Davi, depois de ver tudo o que tinha acontecido, ele e os seus soldados choram em voz alta até não ter mais forças. Não sei se isso já aconteceu consigo. Chorar até não ter mais forças. Estar numa situação da vida que só nos apetece chorar até não ter mais forças. Foi isto que aconteceu com estes homens. Sabem, hoje em dia existe uma grande necessidade de nós levantarmos clamor à igreja pelas nossas famílias. De orarmos nos nossos lares pelas nossas famílias. De continuamente orarmos pela salvação das nossas famílias. Porque a família é um plano de Deus. Hoje em dia existe essa necessidade, meus queridos, e nós temos que perceber o alvo, a prisão em que estas pessoas estão. Nós temos que perceber. Nós temos que perceber. Temos orado nós pelas nossas famílias? Temos chorado pelas nossas famílias? Em quem nós buscamos forças? Quando choramos até não ter mais forças, em quem nós buscamos forças? Diz a palavra, e nós vamos ler, que Davi se fortaleceu no Senhor. Todos nós passamos por momentos complicados. Todos nós passamos por momentos e cada um de nós carrega uma história familiar. Uma doença que chega sem avisar. Uma morte que chega sem avisar. Sem nós termos tido a oportunidade de partilhar o Evangelho. Um familiar que morre e nós não sabemos o seu destino. Lá no fundo do nosso coração temos a esperança que Ele tenha feito um clamor ao Senhor e Deus compadece todos aqueles de todo o coração contrido, mas nós não sabemos. E a incerteza para onde os nossos familiares irão depois da morte.
É algo que constrange e aperta ao meu coração, não sei, no vosso caso. Mas há muitas prisões por aí. Há muitas prisões por aí. Aliás, há pessoas, meus queridos, que vivem em prisões de vícios. Se calhar olhamos para um familiar nosso e vemos o quão aquela pessoa está agarrada, está presa com aquele vício. O que é que aquela pessoa está presa com aquele vício? Que poder tem aquele vício na vida daquela pessoa? Sabem uma coisa? Não é aquilo que a pessoa consome, seja álcool, drogas, tabaco, que tem poder na vida daquela pessoa. A fragilidade espiritual daquela pessoa, o inimigo usa aquelas coisas para fazer com que aquela pessoa, na sua fragilidade, fique presa nessas coisas. Essas coisas não têm poder. O inimigo é que tem poder e usa essas coisas para nos aprisionar. Mas também há outras prisões que são muito normais nas nossas famílias. Chama-se a prisão da falta de perdão. Conhecem? A prisão da falta de perdão divide famílias. A prisão da falta de perdão é assim, meus queridos. Imaginem, nós não temos uma cruz aqui temos ali à entrada, não temos uma cruz aqui, mas temos uma placa que diz que Deus é amor, e é a mesma coisa que tiver ali uma cruz. Mas imaginem que está ali uma cruz. E a prisão da falta de perdão é quando uma pessoa começa a dar passo em direção, não à cruz, mas longe da cruz. A prisão da falta de perdão é quando uma pessoa tira os olhos da cruz e começa a olhar para as falhas do irmão. E quando nós tiramos os olhos da cruz, nós só vamos ver defeitos no nosso irmão do lado. Sabem? Nós tiramos os olhos da cruz e acontece algo muito interessante. Nós só vemos os defeitos dos irmãos que estão ao nosso lado, dos nossos familiares, e não vemos os nossos defeitos. Sabem porquê? Porque os nossos defeitos nós só os vemos quando olhamos para a cruz. Os nossos defeitos nós só vemos quando olhamos para a cruz. E estas pessoas que vivem na falta de perdão, vivem no casulo aprisionadas. E isto destrói as famílias. Mas eu podia dar aqui muitos exemplos, e a hora já vai avançada, de prisões que nós hoje em dia vivemos e que as nossas famílias podem estar a viver. Bom, a verdade é que estes homens buscaram forças no Senhor. Quando o momento foi mais crítico, diz a palavra, e nós vamos ler no versículo 6, que David se angustiou muito. Ou seja, quando o momento foi crítico, quando eles estavam angustiados e a família tinha sido levada presa, cativa, todo o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, porém, Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe o que é que está a acontecer aqui, meus queridos? Os homens de Davi estavam a responsabilizar Davi por aquilo que estava a acontecer com as suas famílias. E o que é que aconteceu? Aquele povo que vivia como uma família, em vez de se unir, não. Começaram a pegar em pedras, começaram a olhar para o Davi e começaram a dizer: tu és o culpado. Isto costuma acontecer quando as coisas não correm bem, nós olhamos para o líder e dizemos que ele é o culpado. Eles, em vez de se unirem, não. Pegaram nas pedras e quiseram apedrejar Davi. Porém, diz o texto, que Davi buscou forças, aonde, meus queridos? Do Senhor. É aí que nós temos que buscar forças pela angústia que sentimos da vida que muitos dos nossos familiares levam. É no Senhor que temos que buscar forças pela angústia, pela tristeza que sentimos, pelo rumo que muitas vezes as nossas famílias ou as famílias do mundo tomam. Em Efésios, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz-nos que, no capítulo 6, que, olha, nós temos que buscar forças no Senhor, olha. E porquê? Porque só o Senhor nos dá as armas corretas para a batalha espiritual. Hoje não somos chamados a pegar numa espada e ir obrigar os nossos familiares a aceitar Cristo, não.
Hoje as armas são outras, as armas são espirituais. Naquele tempo também eram espirituais. Mas hoje em dia as armas espirituais, as armas que Deus nos dá para nós resgatarmos as nossas famílias que ainda estão cativas. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios que, olha, nós não lutamos contra carne nem sangue, nós não lutamos contra coisas visíveis, então as nossas armas não têm que ser visíveis. Nós lutamos contra um príncipe das potestades do ar, nós lutamos contra Satanás, que ele usa e ele trabalha no mundo espiritual para quê? Ele trabalha no mundo espiritual para que as trevas permaneçam neste século. É isso que ele diz lá no versículo 12. E é nos lugares celestiais que nós temos de combater. Quando nós oramos, estamos a combater nos lugares celestiais. Quando nós jejuamos pela salvação de um familiar nosso, nós estamos a combater nos lugares celestiais. Quando nós pegamos na palavra de Deus e usamos para partilhar a um familiar nosso, nós estamos a combater nos lugares celestiais. É isso que acontece. É isso que acontece aqui. Bom, o que acontece também muitas vezes, meus queridos, e acontece nesta história que nós lemos, é que a falta de perspicácia espiritual, a falta de sabedoria espiritual leva-nos muitas vezes a olharmos para a nossa família e a vermos que os nossos familiares são nossos inimigos. Mas os nossos familiares não são os nossos inimigos. Quem ainda não tem Cristo não é nosso inimigo. O inimigo é Satanás. O inimigo é Satanás. Os nossos familiares, eles continuam presos. Eles continuam cegos espiritualmente. Eles não são os nossos inimigos. Queridas mães, avós, os vossos filhos e os vossos netos não são os vossos inimigos. Filhos, estão aqui muitos filhos, os vossos pais não são os vossos inimigos. Embora eles mandem fazer coisas às vezes que vocês não queiram. Paremos de uma vez por todas de declarar guerra no seio da família. Dentro da família. Paremos. Não é essa a vontade de Deus. Antes de declarar guerra, dobre o joelho em oração. O inimigo tem uma cara. O inimigo não está em casa, meus queridos. Temos parado de declarar guerra uns aos outros. Mas às vezes eu sei que nos falta forças. Eu sei que às vezes, à semelhança de Davi, podemos estar sozinhos nesta luta, como Davi estava. Davi vê-se de um momento para o outro, sem a sua família e todos os seus homens, soldados, costas voltadas para ele. Davi vê-se sozinho na batalha. E diz que o seu coração se angustiou, porém ele buscou forças no Senhor. Às vezes a luta é difícil, às vezes podemos pensar que estamos sozinhos, mas Deus deu-nos as armas. Deus não nos deixa sozinhos e nós temos a promessa que Ele quer salvar as nossas famílias. Davi estava numa situação daquelas, meus queridos, que, sabem, olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para trás, olhamos para a frente. Quem é que me vai ajudar? Quem é que me vai ajudar? Porém, o texto diz no verso 6 que Davi se reanimou no Senhor. A palavra reanimar, buscar forças, lá em hebraico, ela é a palavra shazak. Significa alguém que está com a sua alma deitada na terra, alguém que não tem mais forças para se levantar, alguém perfeitamente angustiado e que de um momento para o outro nutre uma força sobrenatural de dentro dele, que ele tem forças para se levantar, tem forças para levantar um clamor ao Senhor, muitas vezes quando até nós não temos vontade de orar. Conhecem essas vezes? Conhecem essas vezes que nós não temos vontade de orar? A palavra diz que Davi, shazak no Senhor, fortaleceu-se, foi corajoso, buscou forças no Deus Todo-Poderoso. E no Deus Todo-Poderoso, meus queridos, verso 7 e verso 8, e já estamos a caminhar para o final. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, ou seja, depois de buscar forças no Senhor, o filho de Aimeleque, olha, traze-me
peço-te, por favor, o éfode, olha, o manto sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo... Davi estava com uma dúvida, ele já tinha forças para consultar o Senhor, para pedir. E ele disse o quê? Olha, Senhor, perseguirei eu esta tropa? Eu vou atrás deles, irei eu atrás da minha família, alcançá-lo-ei. E lhe disse o Senhor, e olhem as palavras do Senhor, meus queridos, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Tudo libertarás. Era um hábito neste tempo, quando alguém queria buscar a direção do Senhor, pedir o manto sacerdotal, a estola sacerdotal, o colete que o sumo sacerdote vestia. Então Davi pede esse colete e usa como intermediário para pedir a vontade de Deus. E ele diz assim, olha Senhor, qual é que é a tua vontade? É deixar a minha família lá na incredulidade, cativas que foram levados? É essa a tua vontade? Deixar a minha família prisioneira? Ou queres que eu vá e que persiga aquela tropa e que vá à batalha para os libertar? E o que é que o Senhor diz, meus queridos? O que é que o Senhor diz? Leiam, meus queridos, leiam, por favor. Persegue-a. Vai atrás. Porquê? Porque alcançarás, ou seja, chegarás próximo e tudo libertarás. Tudo libertarás. Olha, persegue porque eu dou-te forças para o caminho. E quando chegares ao momento, eu vou ter e vou-te munir das armas espirituais que tu irás precisar. Esta história fala e reflete a grande vontade de Deus para as nossas famílias. Deus quer, meus queridos, libertar as nossas famílias. Esta é uma missão difícil, mas necessária. Necessária. E Ele dá-nos as armas para nós fazermos isso. E em jeito de encerramento, eu vou pedir aos irmãos, se tiverem uma caneta, um marcador, alguma coisa, para pegarem nesse marcador e nessa caneta, e para caminharmos até à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Pode ser? Capítulo 6? Sim? E deixamos marcado aqui 1 Samuel. Efésios, capítulo 6. Logo a seguir a Gálatas, Efésios, capítulo 6. Passagem muito conhecida. Mas a jeito de aplicação, aquilo que precisamos fazer, as armas que Deus nos dá, como utilizá-las. Eu queria terminar e queria partilhar isto. Bom, já sabemos que a luta é espiritual, ok? Somos uns soldados para Deus, com uma missão de libertar as nossas famílias. E diz assim, versículo 6, capítulo 10. A partir do capítulo 10. Capítulo 6, versículo 10. Disse outra coisa? Peço desculpa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, Davi tinha aprendido com... Paulo tinha aprendido com Davi. E estava a dizer isso para os irmãos naquela igreja. Olha, busquem forças no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o poder das armas espirituais não é nosso. O poder da oração não é nosso. O poder da palavra de Deus não é nosso. É de Deus. É de Deus. E ele diz assim, olha, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Olha, não só de uma peça do vestuário, mas de toda a armadura. O que é que ele quer dizer com isto? Para poderem resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Olha, vistam a armadura espiritual de manhã, porque nós não sabemos quando é que vai chegar o dia mau. Olha, vistam a armadura espiritual todos os dias, porque o dia mau chega sem avisar. E olha, vistem a armadura espiritual não só para resistir ao dia mau, mas para permanecer inabalável depois da batalha. Ou seja, que na batalha nós não saiamos feridos. E ele diz assim, vamos continuar. Olha, cinjam-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade. E que cinto é este? Os soldados naquele tempo vestiam uma túnica antes de pôr a armadura e colocavam um grande cinturão. Não era um cinto como eu tenho aqui nas minhas calças, era um grande cinturão.
E aquele cinturão apertava todos os músculos do abdômen. Todos os músculos que o abdômen tinha. E todos os músculos que eram o fundamento do próprio militar para a guerra. E ele diz assim, olha, que usem o cinto da verdade. O que ele está a dizer é que, olha, a vossa vida esteja firmada na verdade. A vossa vida esteja firmada na verdade. Essa é a primeira coisa. Se não houver verdade na nossa vida, se as pessoas olharem para nós, se os nossos familiares olharem para nós e não virem a nossa retidão e a verdade na nossa vida, não vale a pena irmos à luta. Firmem a vossa vida na verdade. Porque vocês são discípulos de Cristo. E um discípulo de Cristo sabe que é pela verdade que é liberto. Olha, a verdade libertará aqueles com quais vocês vão lutar. Aqueles que vocês vão salvar. Essa é a verdade que liberta. Mas ele diz assim, olha, mas não coloques só o cinto. Olha, coloca a couraça da justiça. E o que ele está a pôr a couraça era uma parte que cobria aqui o peito. Esta zona aqui do peito. E a zona do peito, ela protegia o quê? Era em couro, um couro muito rijo, e protegia as vísceras, o coração, ou seja, os órgãos principais do corpo humano. Porquê? Porque os soldados, quando o atacavam, iam aonde? Atacar um órgão principal do corpo humano. Certo? Então dizem, olha, então protejam os órgãos principais. Mas ele está a dizer de couraça da justiça. O que é que ele está aqui a querer dizer? Olha, ele está a querer dizer é que, olha, protejam todo o vosso corpo. Protejam o homem interior dos ataques. Na justiça de Cristo. Sabem uma coisa? Satanás é hábil a esfregar os nossos pecados do passado na nossa cara. E a dizer-nos que ainda não estamos perdoados. Mas se nós estivermos vestidos com a couraça da justiça, sabemos que a justiça que Ele ganhou por nós na cruz, meus queridos, foi ganha por nós, foi ganha por Ele. E Ele já fez justiça pelo seu sangue. E pelo seu sangue fomos libertos. Pelo seu sangue fomos libertos. Então nós não temos que justificar a Satanás. Quando Ele nos apontar algum pecado, alguma falha da nossa vida, nós podemos dizer assim, eu estou justificado pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que me protege o meu corpo interior dos teus ataques. Olha, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Cristo também nos veste com esta couraça de justiça. E que couraça de justiça é esta, meus queridos? As vestes brancas. As vestes brancas que Ele nos veste. Sem mácula. Sem alguma coisa que o inimigo possa apontar o dedo. Sem alguma coisa. Olha, meus queridos, Ele também diz assim, olha, mas calcem também nos vossos pés o Evangelho da paz. Os soldados romanos, os soldados de Júlio César e de Alexandre Magno, eles ganhavam muitas vezes as batalhas, sabem porquê? Não porque tinham estratégias melhores que as outras. Porque eles estavam calçados com sandálias com um couro muito alto, então eles conseguiam fazer grandes caminhadas durante muito tempo. E eles conseguiam chegar a outras cidades num tempo recorde e apanhavam muitas vezes as cidades desprevenidas. O que é que isto tem a ver connosco? Mais uma vez, ele diz assim, olha, tenham a certeza que não são surpreendidos pelo inimigo. Calcem-se com o Evangelho da paz. Quando vão ter com essa pessoa, quando vão ter com esse familiar, vão vestidos de verdade, ok? Vão protegidos para os ataques com a couraça da justiça. Mas olha, sabem que levem o Evangelho de paz. Vão em paz. Vão em paz. Falem em amor. Levem uma mensagem de paz. Porque, exatamente como eu vos disse, eles não são os nossos inimigos. Os nossos familiares não são os nossos inimigos. O que ele também está a dizer é, quanto mais firmados, os sapatos servem para nos firmar. Se forem bons, a gente tem dores nos pés. Se não forem maus, não é? Se forem bons, a gente não tem dores nos pés. Se forem maus, a gente tem. Os sapatos também nos servem para firmar. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é, quanto mais firmados no Evangelho nós estivermos, mais firme nós estaremos na luta. E o que é que significa firmado no Evangelho? Significa em duas áreas. Firmados de modo intelectual,
irmos à escola dominical, estudarmos a carta aos Gálatas e percebermos o Evangelho de Cristo de forma intelectual, mas principalmente também de forma espiritual. Firmado no Evangelho é uma vida que mostra o Evangelho. É uma vida que mostra o Evangelho. É uma vida onde, quando nós vivemos, podemos cantar as afirmações que cantamos aqui, que nem a vida nem a morte nos poderão afastar do seu amor. Que o nosso Deus é um Deus de paz. Conhecem esse versículo? Em Romanos. O nosso Deus é um Deus de paz. E sabem, Ele esmagará debaixo dos nossos pés Satanás. Além disso, já estou a terminar, meus queridos, ele diz, olha, usem também o escudo da fé. O escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas. Todas as setas inflamadas do inimigo. O escudo era de metal. O escudo era a prova do material à prova de fogo. E o que ele está a querer dizer é que é a nossa fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vêem, que nos vai fazer ficar firmes no ataque do inimigo. Ele pode disparar muitas setas contra nós, mas a nossa fé está alicerçada em Cristo, na sua obra. A sua obra. Usem também o capacete da salvação. E o que ele está aqui a dizer é, olha, vocês já estão salvos, vocês já estão justificados. Olha, vocês ainda estão a ser salvos. Vocês irão ser aperfeiçoados em santificação. E olha, vocês serão salvos. Esta é a verdade do Evangelho. A glorificação espera por vós. É isto que ele está aqui a dizer. Tenham estas passagens retidas. Busquem nelas, meus queridos, a força e as ferramentas para combater. Para se prepararem para o combate. Nunca desistam de orar, jejuar, de dobrar os nossos joelhos em oração, de buscar forças no Senhor. Saber que é uma guerra espiritual, são armas espirituais. E hoje eu não sei se está aqui alguém que tem orado pela salvação de um familiar. Eu sei que há aqui famílias que oram pela libertação dos familiares, eu sei. E à boa maneira judaica eu quero vos dizer, não desista, não desista, não desista. 3 vezes. Não desista. Vista toda a armadura. Vá à luta com as armas que Deus lhes dá. Não desista. Sabe porquê? Voltando à história, para terminar. Diz assim, no capítulo 18 e 19. E os irmãos em casa podem ver de que forma é que Deus foi misericordioso com Davi e de que forma é que Deus foi o autor e conhecedor da história e levou Davi até àquele povo que tinha levado a sua família. E no mesmo capítulo 30, no versículo 18, ele diz: assim salvou Davi tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Também as suas 2 mulheres Davi salvou. Versículo 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos de guerra, até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Ele não trouxe metade. Ele trouxe a família inteira e a família dos seus soldados também. Tudo. E eu queria que esta palavra fosse uma exortação e um encorajamento para os nossos corações. Que se formos à luta com as armas que Deus nos dá, e a espada do Espírito, não falei, e a espada do Espírito também, que é a palavra de Deus. Se formos à luta com as armas que Deus nos dá, se revestirmos desta armadura que Deus nos dá, que buscarmos força no Senhor, que se não desistirmos de orar, meus queridos, se não desistirmos de falar do Evangelho, se mostrarmos a nossa vida retidão, justiça, verdade, certamente que esse Evangelho,
tudo liberta, libertará também a nossa família. Porque Deus deseja libertar as nossas famílias. E Ele usa-nos e quer nos usar para essa missão. Amém, meus queridos? Amém? Podemos ter já esta oportunidade também de orarmos pela nossa família neste pós-lúdio e aquilo que Deus falou aos nossos corações também, colocarmos diante dEle e nele buscarmos forças.